Tá bom. Ok, pessoal. Vamos começar agora a live. Professor Nil, muito interessante, um estudo muito bom. Eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser falado nessa manhã. O programa Mesa Redonda com o comunicador Nil Silva. Ok, então vamos lá. Hoje falaremos algo muito interessante. Quero saudar todos os ouvintes da Rádio Central Nordestina, também todos os ouvintes também do professor Nil, canal do YouTube. Está bombando. Você pode já, acessar, você pode compartilhar, você pode também curtir e até mesmo fazer assinatura gratuitamente. É um canal que fala sobre saúde, entrevistas, bem-estar. E a Rádio Central Nordestina fica aqui, bem em cima do Planalto Borborema, Campos de São Félix, ok? Então, em conjunto, fazemos sempre esse trabalho. Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Central Nordestina, vocês que estão nos ouvindo aí, nas rádios, na onda do rádio. E agora falaremos hoje algo interessante, sobre o porquê. O primeiro milagre do Senhor Jesus, um dos primeiros, tá? Não foi o primeiro exatamente, como muitos falam, mas porque um dos primeiros milagres foi em um casamento, transformando água em vinho, em Caná da Galileia. É muito interessante, temos muitas informações, algumas coisas que vocês já ouviram, outras que vocês nunca tinham ouvido, mas o motivo principal, dentre tantos motivos, daquele milagre ali em Caná da Galileia. Primeiro, vamos ler o texto e depois vamos entender. Vamos ler o texto rapidinho, que está aqui, no Evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 2, no verso 1 em diante. Vamos lá, então. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. Bodas eram casamentos, festa, de casamento. Em Caná da Galileia, uma cidade. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas as cestalhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes ainda: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ok, então essa passagem que refere-se a essa questão, mas há muitos motivos desse milagre. Claro, aqui que nós já sabemos que Jesus transforma o que não tem gosto em gosto, o que não tem cor em cor, o que não tem sabor em sabor, o que é insípido em algo saboroso. O que é sujo, porque aquelas talhas eram para, você viu no texto, era para lavar, a lavagem dos viajantes era água suja, um recipiente sujo, mas ele transformou algo que era sujo em algo limpo, bom e agradável, da melhor qualidade. Segunda coisa também é que tem um mestre-sala ali, ou seja, um especialista em vinhos, ok? Sem querer aqui entrar em debate se era vinho ou suco de uva, tal, mas era um especialista em vinhos, que disse que o vinho que Jesus fez era melhor do que o que tinha sido servido antes. Terceira coisa, naquela época, era comum o café, nós tomamos café de manhã, tomamos café à tarde, tomamos café à noite, era comum vinho, a cultura do povo era vinho e pão. Até a ceia era vinho e pão, por isso que a Santa Ceia do Senhor, que ficou santa, porque Jesus estava presente, porque era a última.
Foi uma ceia profética, que ele fez a aliança e mostrou que era aliança. Então, por isso chama-se Santa Ceia ou Ceia do Senhor, ok? Mas era costume tomar vinho e pão. E eu estou dizendo esse detalhe para você entender depois a passagem. E outra coisa também interessante é que, antes nós entendemos os objetivos principais, tá certo? Um contexto cultural, contexto ideológico, contexto, vamos dizer assim, da situação e das culturas daqueles povos. Inclusive romano e grego, onde nós vamos entrar. E outro detalhe também é que Jesus também, ele estava numa festa de casamento. Então, ele confirmou que o casamento é algo bom, é algo de Deus. Ele estava ali um casamento, Jesus estava presente, onde deve sempre estar, na família, no lar e no início dessa família. Então, Jesus estava ali convidado, como convidado. Foi convidado sua mãe, e ele também foi com seus discípulos, que também foram todos convidados, e ali estavam todos eles em um casamento, oficializando o que é um casamento. Ok, gente? Precisa da presença de Deus ali também. Então, isso tudo nós já sabemos, tudo nós já conversamos, tudo isso nós estamos cansados de ouvir muitas vezes. Para quem gosta de ouvir, né, a palavra de Deus. Porém, tem um detalhe. Por que o milagre de transformar água em vinho? Nós vemos Jesus curando, nós vemos Jesus repreendendo demônio, nós vemos Jesus curando paralíticos, ressuscitando mortos, e são milagres que chamam a atenção. Como também esse milagre chamou a atenção. Mas por que transformar água em vinho para uma festa de casamento? Algo muito profundo aí, eu quero que você medite sobre isso. No Antigo Testamento havia muitos milagres, e os milagres eram, como nós falamos aqui alguns, sinais e prodígios, como por exemplo, quando abriu o Mar Vermelho, que sinal e prodígio maravilhoso, não é isso? Quando chovia maná de manhã, e só podia pegar uma porção por dia, um litro para cada um por dia, era também sinais e maravilhas, mas também alimentava o povo, era para matar a fome do povo. Mas o vinho não ia matar a fome, era para uma festa. Mas vamos lá. Então, também há milagres também de cura, não é isso? Lepra de Miriam, Eliseu curou Naamã, tudo isso no Velho Testamento, tá certo? Milagres também de guerra, como caída do muro de Jericó, pedras de saraiva que caíam, saraiva de fogo que caía em cima dos exércitos inimigos de Israel. E dons também de revelação, como Eliseu, que viu por onde vinha o exército do inimigo, dos assírios ali, sempre que o general tramava algo, Deus revelava para ele, e ele falava para o exército de Israel, e o exército de Israel desfazia todo aquele plano. Então, eram muitos milagres. Mas esse milagre aqui é especial. Esse milagre está na classe de milagres, onde Deus manifesta seu poder, não somente para satisfazer ao homem, mas para mostrar quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus entre todos os deuses. Como, por exemplo, aquele milagre que a arca do tesouro foi tirada pelos filisteus, foi roubada porque Israel estava em completa desobediência a Deus e foi levada para o templo de um deus pagão, Moloque. Um deus em que colocavam crianças, tinha um forno aberto aqui, acendia-se aquela fogueira, aquele forno, aquele ventre, tudo de bronze, até as mãos ficarem rubras, colocava-se a criança escorregando até ser oferecida a Moloque, um deus meio, né, um deus dos filisteus, dos pescadores, meio peixe, meio homem. Mas esse sinal, esse milagre de Caná da Galileia está nessa classe de milagres, para humilhar os deuses, porque pegou-se a arca do tesouro, a arca de ouro, a arca de Israel, colocou-se diante, os filisteus colocaram diante de Moloque, do deus pagão, e de manhã estava dobrado aquele deus. Isso aconteceu por 3 vezes, na terceira, no outro dia, a cabeça daquele deus estava cortada, porque Deus estava ali presente, então todos os deuses teriam que se dobrar a ele. É essa classe de milagre em que está infiltrado esse milagre de Jesus Cristo, para humilhar os deuses. E vamos ver isso aí. Então, vamos primeiro entender, abrir nossa mente, que
vinho, naquela época, era a cultura de todo o povo, tá certo? Mas não somente a cultura para um casamento, mas também está destruindo esses deuses. Por exemplo, imagine comigo, a Bíblia fala que durante 400 anos, depois de todos os milagres do Antigo Testamento, Deus não falou mais com o povo. Aí, de repente, João, que é o evangelho que mostra esse milagre, e é o evangelho que diz que começa assim, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, conhecemos sua glória, como a glória do diante do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, está falando de, agora veio o Deus verdadeiro, se fez carne, habitou como um de nós, Emanuel, como um de nós, no meio de nós. E agora ele tem a função de salvar a humanidade, mas para salvar a humanidade ele tem que mostrar primeiro que ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Filho de Deus verdadeiro, ele é o Deus Emanuel, ele é aquele verbo que fez todas as coisas. Então, Jesus começa a pregar e ele tem duas armas para mostrar isso, são os sermões, a palavra, que ele mesmo é a palavra, ele mesmo é o verbo, ele mesmo é o Logos de Deus, Criador, e o Logos sábio, a única palavra verdadeira, e ao mesmo tempo, ele tem também os milagres. Como homem, ele faria milagres que só o Filho de Deus poderia fazer, ou um homem cheio do Espírito Santo. Símbolo da igreja futura, que seria cheio do Espírito Santo. Mas as duas armas, a palavra e os milagres, gerados pelo Espírito Santo nele, como um homem. E onde é que nós vamos entrar nessa questão? O vinho, naquela época, era uma bebida, segundo os romanos e segundo os gregos, fabricado pelo Baco, para os gregos, e por Dionísio, para os romanos. Então, era o mesmo Deus, o Deus que fazia o vinho, o Deus do vinho, Dionísio ou Baco, era chamado. E Jesus vem e mostra que ele é superior a Dionísio e a Baco, o Deus das festas, o Deus dos prazeres. Ele já começa a quebrar que ele é o verdadeiro Deus. Na cultura grega, na cultura romana, esses deuses eram muito bem recebidos, muito bem adorados, porque era o Deus da festa, era o Deus completamente da satisfação pessoal. Segunda coisa, ele quebra, então, o paradigma desse Deus, desses deuses, com letra minúscula, né? Agora, vem outro Deus também muito festejado na época, porque para se fazer vinho tinha um processo. E para fazer um bom vinho, o processo é mais sofisticado ainda, como você sabe. Tem sabor melhor, tem gosto melhor, safra melhor. Então, outro Deus que é quebrado, que é humilhado nesse milagre, são os deuses fauna e flora, também cultuados demais pelos romanos. A fauna, inclusive, depois ela muda o nome para Gaia. Os romanos mudam para Gaia, que era a deusa terra. Era um dos principais deuses de Roma. E o que é que essa deusa Gaia fazia? Olha, ela era responsável por tudo que a terra dá, pela colheita. E a uva que faz o vinho vem da colheita. Então, essa deusa Gaia era venerada porque dava todo o alimento e toda a bebida, inclusive o vinho, para a população romana, para os que criam nisso. Então, Jesus faz o milagre sem precisar da terra, de Gaia. Ele é superior a Dionísio e a Baco. E agora é superior a Gaia. Outra coisa interessante também que vamos ver nesse instante é que fauna, que virou Gaia, também virou o nome Gaia, também tinha flora. E o que era a deusa Flora? A deusa Flora era a deusa responsável pela fertilidade, pela primavera, pelas flores. De flora vem a palavra flor, em francês fleur. E flora significa, olha, todas as flores, tudo que brota da terra, de Gaia, da fauna, porque agora fauna para nós é outra coisa, né? São animais, mas naquela época não, tá? Era a Terra, era o planeta Terra. Era a Terra em si, que tinha uma alma, era um deus, uma deusa, na mitologia romana. Mas flora, fleur em francês, flora, ela gera a fertilidade, são as flores, é a primavera.
E Jesus transformou água em vinho, sem precisar de primavera, sem precisar da estação própria, sem precisar disso. E tem um detalhe maior: até plantar, até colher, até fazer o vinho, até ele virar mosto, né? Virar fermentar, depois ser coado. Todo esse processo de safra, tudo isso é muito detalhado. Vamos entrar assim rapidamente em alguns pontos. Mas tudo isso mostrava que havia um tempo determinado para isso acontecer. Não era assim da noite para o dia, não era em questão de minutos. E aí vinha um Deus muito cultuado pela Grécia, e inclusive, segundo alguns gregos, era superior a Zeus, que era Cronos, o tempo, o Deus tempo. Então, o Deus tempo, até mesmo Zeus, estava subordinado a Cronos, porque para Zeus fazer alguma coisa, haveria um tempo para ser feito. E esse Cronos, filho de Zeus, na mitologia grega, era superior, inclusive dominava Zeus, porque ele dominava o tempo e era o deus do tempo. Mas Jesus não espera tempo nenhum para plantar uva, para colher uva, para pisar uva, para ter estação própria, para ter nada disso. Para Jesus é importante, porque ele é o eterno. Ele mostra que ele é acima de Cronos, ele é o eterno, sem início, sem fim. Ele é perfeito. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele era, ele é, ele será. Ele é o grande eu sou. E a palavra eu sou em hebraico significa isso. Sem início, sem fim. Eterno. Por isso os judeus falavam, eu tenho sido rabino, eu tenho sido pastor. Não falavam assim, eu sou. Falavam, eu tenho sido. Porque eu sou só Deus Todo-Poderoso que podia falar. Por isso que Moisés perguntou, qual é o teu nome? Para que eu diga a Israel, diz, eu sou, me enviou a voz. Eu sou. Ok? Então chega Jesus num casamento, oficializando um casamento que ele estava presente, mostrando que um casamento, uma família, é algo divino, algo de Deus. Por isso que o diabo quer tanto destruir família, quer tanto destruir essa instituição chamada casamento. E dentro disso tudo, depois vamos entrar aqui em comerciais pela rádio, vamos continuar aqui com a live. Então, dentro disso tudo aqui, o Cronos, ele é humilhado. Porque diz a Bíblia, se você ler bastante essa passagem, capítulo 2 de João, que mostra que Jesus é o Filho de Deus, e ele está mostrando que ele é Deus, ele é o Verbo, ele está provando isso nesse milagre. Ele simplesmente manda que carregassem, enchessem as talhas, aquelas talhas eram mais ou menos 100 litros, tá? Entre 80 e 120, mas vamos arredondar para 100 litros. E existia outros recipientes que não vou agora entrar em detalhe por causa do tempo, mas que pegava-se de 40 litros mais ou menos e enchia aqueles de 100, certo? Então, deram 2 idas mais ou menos, foi um tempo, foram 6 talhas, mais ou menos, no mínimo, 600 litros de vinho que foram feitos. E quando encheu, se você observar bem, encheu de água. Ainda pegou-se água dali, botou-se numa taça e mandou servir aquela água para o mestre-sala. No caminho, o milagre acontece. Então, foi um estalo de dedos que todo aquele processo de plantar, esperar germinar, colher, pisar, dar um mosto, fermentar, colocar em barril, esperar dar sabor, para ser tão bom e servir, seria um processo de anos. Você já viu falar que quanto mais antigo o vinho, melhor? E fala que aquele vinho era melhor do que aquele primeiro vinho. Ou seja, era um tempo longo aí, tá? Que só o Eterno podia fazer em instantes. Então, Deus Cronos, ele é humilhado nessa hora. Então, amigo, outro Deus também foi humilhado, Eros. Eros era o deus do erotismo, vamos dizer assim, de todas as festas pagãs, onde o vinho agregava-se, onde o vinho, nós vamos dar um minutinho aqui no programa de rádio, mas continuamos aqui na live. Então, o vinho era feito de uma forma que demorava muito tempo. E Jesus vem e destrói esse deus Cronos, e agora também destrói o deus Eros, porque Eros era o deus das festas pagãs, onde o vinho era bebido em abundância até ficarem ébrios, embriagados. De que forma? A forma de
fazer-se até orgias dentro daquele procedimento de muito vinho, de Dionísio e de Baco. Então, o erotismo, né? Aí vem deuses como Vênus, como deuses que eram voltados a essa parte sexual. E hoje tem outros nomes, né? Não vamos entender detalhes, mas tem outros nomes hoje em dia. Mas eram deuses pagões, tanto de Roma como da Grécia, voltados ao erotismo total, à festa de bacanais. Mas Jesus venceu esse Deus também quando faz esse milagre em um casamento de um casal, um homem e uma mulher. Isso nos fala muito para o dia de hoje também. E sem entrar em detalhes, até mesmo por causa do tempo, nós vemos que esses deuses pagãos, um a um, vão sendo destruídos naquele milagre. E não somente esse detalhe que nós podemos ver, mas é um milagre que ele não expande para que todos saibam. Mas diz, e é claro que diz que os servos que carregaram água sabiam de onde tinha vindo água, de onde tinha vindo vinho. Nem o Messala sabia. E também fala também que os discípulos creram nele, porque entenderam todo esse conceito. Mas ele estava mostrando, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é superior aos deuses de Roma, e os deuses da Grécia, e os deuses dessa terra. Agora é interessante que tudo isso começou quando o Verbo se faz carne, é levado ao deserto pelo Espírito Santo e já vence, já é tentado de cara pelo Satanás em pessoa, né? A Bíblia fala isso, foi levado pelo Espírito Santo e foi tentado, e ali no deserto, você conhece as 3 tentações, ele vence, tentação da glória, tentação do egoísmo, tentação da fome, né? Da obediência, de se curvar a outro Deus. Ele não obedece a isso, vence o próprio Satanás em pessoa. Então, a gente muitas vezes vai enfrentar as coisas, a gente primeiro vai das pequenininhas, das menores, até chegar na maior. Jesus não, Jesus foi de cara logo pegando o maior entre eles, o maior do mal. E depois vai destruindo esses deuses paulatinamente, um a um. Aquelas entidades, aqueles principados que dominavam aquelas nações como Grécia e Roma. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas isso faz parte de um livro que tenho escrito, que estou escrevendo, e que fala sobre discernimento de espíritos e os códigos de Deus. Então, nós podemos entender por essa parte que Jesus é o Deus eterno de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus todo-poderoso do Antigo Testamento, que se fez carne e que é poderoso e mais poderoso que qualquer nação. Então, esse milagre de Jesus está relacionado aos milagres que humilham os deuses da terra. Dentro de sinais e prodígios, mas está baseado nisso. Não é cura, não é alimentação, apesar que também saciou, né? A necessidade não deixou que aquele casal fosse humilhado, não deixou que aquela família fosse constrangida, mas ali ele demonstra que ele é superior a esses deuses. Grave isso, que não há Deus maior que o nosso Deus. Não há Deus maior que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, e mais, ele transforma qualquer situação. Aí sim, vem aquilo que nós sempre ouvimos. Ele transforma qualquer situação, independente das oposições, qualquer situação de mal, ele transforma em bem, em bênção. Ele transforma qualquer situação de opróbrio, de humilhação, em festa, em glória. E a glória é sempre para o nome dele. Ok, gente? Então fica com Deus. Grave isso no coração. Compartilha, se você gostou. Guarde que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, superior a qualquer Deus. Fica com Deus e até a segunda-feira, se Deus quiser, e até a próxima live.